Então, boa noite, gente. Hoje, dia 10/11, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos slides. Eu vou mandar um modelo para vocês, bem bonitinho. Tem lá na plataforma mas eu não sei se ele está bem formatadinho, como vocês precisam. E eu mando um para vocês lá no grupo, formatado, arrumadinho. Mas vamos ver como é que está esse aqui. Esse aqui é um TCC da farmácia, mas a farmácia tem a mesma estrutura da ADM, é igual. Deixa eu abrir. Professora, tem um tamanho que eu coloco na letra. Você tem que padronizar. O que é padronizar? Você não é obrigada a ter uma letra específica. Você é obrigada a ter uma padronização específica, que é esse pedaço, essa forma de vocês terem. Espera aí. Deixa eu mandar aqui para vocês já. Mas não foi ainda não. Não vai não. Não tá muito legal não. Vai nada. Então, olha só. Ai, hoje é aquele dia que você aperta tudo para abrir e ele não quer abrir. Então, ó, vai vir o nome da faculdade. Não precisa de ser desse tamanho, tá, gente? Porque às vezes ele é muito. Oxe, o trem tem vontade até própria. Pera. Então, vem aqui. Tem o nome do trabalho, né? Tem aí o nome da faculdade, seu curso, o seu nome e o nome do seu orientador. Isso pode estar no primeiro slide. A professora está muito grande, eu também achei. Essa aqui não foi a versão em si final, não. Padroniza um tamanho de letra. Toda vez que você usar aquele tamanho para título, segue aquele tamanho para título. Toda vez que você usar aquele tamanho de letra para texto, segue aquele tamanho de letra para texto. Então, tem um jeito específico? Não, mas desde que ele seja padronizado. Primeiro tópico de vocês é a introdução. Na introdução, vocês vão evitar colocar muito texto, pode colocar mais tópico, entendeu? Mas evitem colocar muito texto, igual vocês já tiveram o TCC1, né? Então, na introdução, vocês vão colocar os tópicos que explicam sobre o trabalho de vocês, e dentro dessa introdução aqui, que vocês estão desenvolvendo, vocês vão ver que vocês podem citar o autor e falar dele, como vocês podem não colocar o autor na apresentação, mas precisa de falar. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês colocam o autor aqui, é mais fácil você lembrar para falar sobre ele. Então, fale, coloque ele. No TCC2 é legal, assim, vocês fazem uma diferença se você falar o nome do autor. Até as bancas que o Murilo participa, ele acha muito legal quando você fala assim, segundo o NACEB, 2015, os recursos naturais são proporcionais à existência e subsistência do ser humano. Então, assim, tem alguns orientadores que eles gostam muito de escutar você falar o nome do autor. Então, coloca o nome do autor aqui embaixo, né? Coloca aqui o autor em si, porque é importante para vocês discutirem um pouquinho. Tente evitar textos igual aqui. Ele colocou tópico, só que o tópico já é grande, só que é uma característica da planta. Então, ele colocou árvore, tronco, isso, aquilo. Então, vamos dizer que é uma lei. Você precisa de colocar um pouquinho a mais, você pode até colocar. Mas evitar colocar textos muito grandes, tá bom? Tentem evitar isso, colocar aqueles textos que sejam muito grandes, porque não vai dar certo. E aí, quando vocês forem fazendo esses textos, quando vocês forem desenvolvendo esses textos, vocês vão estudando
À medida que você vai estudando, você vai apagando um pedacinho, apaga um outro, apaga uma outra coisa, né? Enquanto mais você estudar, mais seguro você vai ficando. Materiais e método. Aí, no último parágrafo aqui da introdução, né, o trabalho de vocês tem que vir o objetivo e tem que vir aqui, né, justificativo e objetivo. Vocês lembram que os dois últimos parágrafos do trabalho de vocês é a justificativa no penúltimo e o objetivo no último. Se vocês quiserem colocar ele separado, pode, tá? Vocês podem colocar como tópico na última parte da nossa introdução, ou você pode colocar ele separadinho, colocar objetivo, separar, igual você fez no TCC1. Um jeito que fique mais fácil para as pessoas estudarem, tá certo? E aí entra aqui a parte de materiais e métodos, que você vai colocar, lembra que tudo no passado, né? Que a gente passou tudo semana passada de novo. E aí, você pode fazer em formato de tópico, você pode fazer em formato de organograma, igual aqui os meninos fizeram. Você pode fazer num formato diferente, igual eles fizeram aqui. Você escolhe o melhor formato para você, tá certo? Se você for fazer tópico, coloca um tópico, estudo qualitativo, revisão da literatura, bases eletrônicas, pesquisa de agosto a maio. Então, faça tópicos, mas olha o tanto que fica bonitinho assim, né? Então, vocês podem desenvolver dessa forma. Lembra que tem que ser no passado. Resultado de discussão. Coloque tópicos. Se você fez aí subtópico, pode colocar ele aqui, né? O trabalho dos meninos aqui está muito branco. Eu vou buscar um para vocês mais coloridinho. Mas vocês podem colocar os tópicos quando tiver tabela. Você pode comparar a tabela, não tem problema, né? Se tiver figura, lembra sempre. Tem que vir o nome da figura, tem que vir a fonte da figura e o ano. Para você colocar a figura no slide, ela tem que estar no trabalho escrito, viu? Então, vocês podem fazer dessa forma. Então, terminou o resultado de discussão, vem a considerações finais ou conclusão, que você pode colocar em tópicos. Uma outra coisa importante, não apresenta dado novo em considerações finais e conclusão. O que é dado novo? Algo que você não falou no trabalho. Então, aqui nesse ponto, vocês precisam descrever, né, sobre os seus objetivos, se foram ou não alcançados. E, por último, as referências bibliográficas, que são aquelas, né, a bibliografia, que são aquelas que vocês colocaram no seu trabalho. Não esqueçam de colocar nas normas da BNT, ordem alfabética, já no negrito, e não esqueça de que as referências que vêm aqui são as que você usou na confecção do slide, é aquelas que você citou no slide, certo? Por que é a que você citou no slide? Aquelas citações que tinham em cada um dos slides, certo? Isso serve para que você tenha uma noção, tá? Para que você veja quais são os trabalhos que você mais precisou, mas você não vai colocar a citação do seu trabalho inteira. Então, como você fala na hora que chegou aqui? Estas são as citações colocadas no slide. E assim ela fica mais fácil de vocês poderem desenvolver. Até aí tudo bem? Até aí beleza? Vocês estão acompanhando comigo? Se quiser colocar no final uma frase sua, uma frase que você queira, uma foto de vocês dois, um obrigado, vocês podem, tá? No finalzinho de tudo. Deixa eu achar aqui um outro slide. Elaine, referencial teórico, agora a gente não coloca muito mais, não? Coloca, porque esse modelo aqui não é de administração. Todos os tópicos que estão no seu trabalho deve vir no trabalho escrito, tá?
Entendeu? Vocês vão seguir a ordem do trabalho escrito. E é assim, pessoal. Segue a ordem do trabalho escrito, não fica falando, tem gente que já começa agradecendo. O agradecimento é no final, começa apresentando, tem introdução, tem tal parte. Então, comece da forma correta, tudo bem? Aí tá abrindo o outro. Esse aqui, os meninos colocaram um fundo, uma marca d'água no fundo. Se vocês quiserem colocar que seja marca d'água, que não seja uma figura que seja muito forte, né? Que, que, que se você colocar gráfico e outras coisas, que essa figura deixe você ver o que você está precisando de ver. Então, na maior parte das vezes, você vai seguir. Esse trabalho aqui era sobre HPV, as meninas que fizeram lá na faculdade. Olha só como que está esse modelinho. Quando ele quiser abrir. Abrir. Então, elas fizeram a capa. Essa aqui está mais bonitinha do que o anterior, né? Tem um nome dos orientandos. Aí elas já escreveram aqui uma parte que elas não conseguiam falar de jeito nenhum. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de farmácia da Faculdade Metropolitana de Anápolis para obtenção do título de bacharel em farmácia. Da mesma forma de vocês. Esse aqui é aquele textinho. Aqui era sobre o HPV. Então, o que eles fizeram? Colocaram aqui o tópico pequenininho e colocaram as citações aqui também. Então, seguiu-se com as figuras, né? Colocavam-se figuras e os anos de como era essa figura. Então, a introdução, eles colocaram figuras e colocaram aqui tudo que era para ser abordado. A introdução ficou maior por causa das figuras, né? Aqui nós temos os objetivos delas, que elas colocaram eles separadinho, objetivo geral e específico. Mas vocês podem apresentar só o último parágrafo da introdução, não precisa ser assim. Referencial teórico vai ser igualzinho aqui nessa parte da introdução. Então, o que vai vir o referencial teórico? Vai vir um tópico, vários tópicos dentro dele. Um tópico, vários tópicos dentro dele. Então, vocês vão seguir toda a ordem do seu trabalho, porque enquanto vocês estão apresentando, a banca vai estar lá assim, ó. Não vai estar impresso. A banca vai estar lá passando o trabalho de vocês no computador, tá? Materiais e métodos, né? Olha o tópico, tanto que é mais fácil, ó. Trata de uma pesquisa de tal forma, foi selecionado isso, ocasionou aquilo. E o resultado, tenta colocar em tópico, se tiver tabela, né? Coloque as tabelas, se tiver gráfico, coloque gráfico. As meninas aqui, elas tinham, uma senhora a que fez esse trabalho, é uma senhorinha, já idosa, e ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela fez o TCC dela inteiro, gente, escrito no caderno. Então, não dava nem para poder fazer a correção da ortografia. Quando ela entregou para uma pessoa digitar. Só que ela não conseguia fixar algumas coisas, então ela deixou um pouquinho mais de texto. Só que lá na hora ela nem olhou. Mas se você olhar aqui, esse slide está carregado, porque essa letra está muito grande. Então você pode diminuir. Lembra que você padroniza o tamanho das letras, ó. Seria interessante colocar isso aqui em tópico, colocar só HPV e contribuição na diminuição de casos. E aí você explicar sobre essa importância. Não precisaria editar o texto inteiro, mas como a senhora já tinha 90 e tantos anos e ela estava passando muito mal, ela colocou um pouco de texto a mais, ó. Certo? Então, assim, tentem colocar o mais específico possível. Resumidinho. Aqui nesse trabalho,
era de um curso que não tinha resultado e discussão, era só resultados. O de vocês tem resultado e discussão ou desenvolvimento. No final, as considerações finais em tópicos. E, por último, elas colocaram 3 slides de considerações finais, que é porque era muita coisa que elas estavam considerando. E, por último, a referência que foi utilizada para fazer o slide. Aqui são todas as que eles usaram como citações. No final, colocou lá obrigada e fechou. Deu para entender, gente? É igual no TCC1. Igual. A questão da apresentação é daquele jeito, você entra, você vai sair da sala, daquele esquema que vocês já fizeram. A maior diferença vai ser em relação aos tópicos, porque aí agora você não tem mais resultado esperado, você não tem mais recursos, não tem cronograma, né? E aí, agora vem a introdução. Dentro da introdução tem objetivo e justificativa, referencial teórico, metodologia, resultado de discussão, conclusão e bibliografia. Então, dessa forma que vocês vão conseguir desenvolver o trabalho de vocês, desde que ele seja padronizado. Tentem padronizar o tamanho das letras. Se você coloca a letra de título todos 25, vai ser tudo 25 de título. A letra do texto, você colocou 12, vai ser tudo 12, mas lembra que vai ter alguém assistindo que pode não enxergar, se ele ficar pequeno demais. Lembra que se a sala estiver muito clara, o fundo não pode ser muito branco, né? As palavras. E aí por diante. Todo mundo entendeu isso? Oi, oi, oi. Todos entendendo? Sim, professor. Certo? Então, assim, no geral, essa é a forma. A apresentação vai ser igual. Vocês vão entrar, apresentar, sair. A banca argue e chama vocês de volta. Não muda nada sobre isso, tá certo? E aí, assim, a apresentação é de 15 a 20 minutos, tá? No TCC2. Antes era de 10 a 15, agora é de 15 a 20 minutos. Então, dividam, estudem para 25 minutos, que se você engolir, você engole 5. Nadir, tá tão difícil de postar essas aulas, porque ela tá demorando, tipo assim, 2, 3 dias para carregar. Não sei se é a internet, não sei o que é, tá demorando muito. Eu tenho que, na hora que eles disponibilizarem para postar. Certo? Então, assim, essa é a forma de se fazer slide, essa é a forma de você apresentá-lo. Eu vou postar para vocês. Aí, semana que vem, eu não sei, possivelmente vocês já vão estar entregando o TCC final de vocês, a partir aí do dia 12, dia 15, dia 16 de novembro, vocês devem estar entregando, 16, 17. Eu estou pensando em deixar vocês entregarem dia 17, que é dia da nossa aula à noite. Aí a gente não vai ter aula. Então, hoje seria a nossa última aula presencial, né? Online. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou montar, então, as bancas, vou verificar sobre essa informação, monto as bancas, já mando no grupo para vocês verem, daquela forma que a gente já fez. E o resultado do Plages eu mando para vocês até depois de amanhã, porque está rodando. Algumas pessoas que mandaram depois, que eu já tinha começado a rodar, ele demora 2 ou 3 dias. Então, esperem um pouquinho que eu vou falando com cada um no privado. Alguma dúvida, pessoal? Jean, foi a da semana passada que o que eu fiz? Eu não dei orientação individual. Eu comecei com o Wellington e a Letícia na retrasada. Como acabou a energia, a gente não fez. Aí não fez com mais nenhum grupo. O que eu fiz semana passada? Eu abri um trabalho, mostrei o trabalho inteirinho, fui passando tópico por tópico, como se fosse de todo mundo. Abri uns 2, 3. Ok, Wellington, vou tentar. Não te garanto por enquanto, tá? Vou ver a disponibilidade. Ainda não.
Tudo bem? Joyce, ainda não. Certo, pessoal? Dúvida ainda? Alguém? Então, eu vou falando com vocês pelo Zap. Nossa aula já acabou, já é 19h30. Mas eu mando o resultado do plágio para vocês. Posto a aula amanhã, se Deus ajudar, porque tá ruim. Vou postar as aulas para vocês. E vou, se eles me passarem amanhã já sobre a banca, assim que eu souber, eu já passo para vocês. Ok? Dúvida? Nada? Dani? Wellington? Por enquanto tá tranquilo, professora. O problema mesmo é ser na Beleza? hora de apresentar, né? O que pega mesmo é a apresentação. Eu acho a apresentação mais fácil que eu escrito. É Nathan, Nadir, Franci, Jean. Nada? Professora, uma coisa sobre o estágio. É para postar até que dia mesmo? Dani, eu não me lembro a data certinha. Eu acho que tá dia 25. Mas eu vou olhar, tá? Olha lá na sala de estágio. Tá, é porque eu tô preenchendo as horas do estágio e a senhora falou que tinha dado na primeira aula, né? De que você deu. Eu não consegui achar. Foi na segunda. Foi na segunda? Foi junto Ah, com a aula de TCC. não, beleza, é porque eu procuro. Mas todos a parte dos formulários, os formulários já estão preenchidos. É só você abrir e olhar o que ele está pedindo. Eu anotei para vocês. Fechou, então. E lá tem data. No local de postar tá tudinho. Na plataforma estão todas as informações para vocês, tá? Tá bom. Um beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Tchau, tchau. Beijo, Jean.